Bem, vamos para Mateus capítulo 3. Não precisa ficar de pé, não, sentados mesmo. Mateus 3. Quero usar como tema da minha mensagem precursores do bem. Amém? Presta atenção. Precursores do bem. A palavra precursor em si já diz alguma coisa. Pré é antes, cursor vem de curso. Né? Quer dizer, alguém que vem antes do seu curso. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era do leões e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo por ele que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém? Que Deus nos abençoe. Precursores do bem. Na semana passada, se não me falha, foi na terça-feira, eu estava lá no escritório da convenção, e o meu escritório, ele fica de frente da rua, onde tem um trânsito pesado. Ali constantemente a gente vê, às vezes, batidas, etc., assim, porque é uma circulação de veículos. Mas na terça-feira, eu vi aquele barulho forte de carros batendo. Eu cheguei na janela, e quando eu cheguei na janela, eu vi o dono da caminhonete saindo da caminhonete. Eu não me lembro o carro que bateu na caminhonete, parece que foi um Fiat Uno. E ele bateu violentamente atrás de uma caminhonete branca, muito bonita, novinha. O rapaz saiu do carro e eu nunca vi o que eu vi na terça-feira. Ele saiu rindo. Ele saiu rindo. Você lembra disso, Gil? Ele saiu rindo. E o rapaz que bateu nele saiu tenso. A moça que estava com o rapaz também saiu tensa. Rosto pesado, preocupado. A batida foi forte. E o radiador do carro de trás desse Fiat Uno, se não me engano era o Fiat Uno, ele quebrou. A água começou a derramar no chão. O rapaz da caminhonete saiu sorrindo da caminhonete, olhou e ainda perguntou para o dono do carro que havia batido o carro dele: eu posso tirar uma foto do seu carro? E eu fiquei na janela presenciando a cena. E ele ainda disse assim para o rapaz bateu nele: olha, eu tenho pressa, eu estou atrasado no meu compromisso, vamos anotar um telefone aí. Como se aquilo não fosse nada. Aí eu me lembrei de uma vez que um rapaz me bateu na Andradas. Eu estava na minha via. Quando eu ia passar, ele saiu da via dele e bateu no meu carro. E eu saí, irmãos, igual um leão ignorante. Isso é possível que você me bexigue, rapaz? Minha mãe estava comigo, ficou aterrorizada com a minha reação. Aí eu pedi o rapaz para pagar, ele pediu o cartão dele. Depois eu fiquei tão chateado com aquilo, eu falei assim: pelo meu pecado eu não vou cobrar o que ele fez no meu carro, deixa eu ir embora. Mas quando eu vi a cena daquele rapaz, eu me reportei a minha atitude quando o rapaz bateu. Não sei se o rapaz era crente,
E eu fiquei ali da janela olhando o comportamento dele, pensando no meu como pastor. Aquilo me ensinou o comportamento daquele rapaz, saindo sorrindo do carro dele quando alguém prejudicou seu automóvel. Quando tudo terminou, ele conversou, não brigou, não xingou. O outro que bateu estava mais tenso. Eles conversaram, eu saí da janela e pensando: meu Deus, que lição eu recebi nessa manhã. A Gil também viu. Que lição. Uma pregação que me deram sem verbalizar uma palavra. A atitude de um cristão frente ao aparente prejuízo. Fechei a janela, fui para o meu escritório e aquilo me falou profundamente. Na verdade, aquilo me ensinou. Eu fui educado com a atitude daquele rapaz, de enfrentar prejuízos com um sorriso nos lábios, especialmente sendo cristão. E nessa noite eu quero falar sobre esses precursores do bem, que vão passando e deixando marcas, deixando ensinamento, exemplos. E eu tomei como base a vida de João Batista. Por isso é que ele disse que eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui para ouvir o que eu estou dizendo. Ninguém foi precursor de João Batista, até porque não precisava. Lá em Malaquias 3, se não me engano, versículo 15, o último livro do Velho Testamento, Deus, usando o profeta Malaquias, diz: eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual vai preparar o seu caminho. Então nós temos uma última profecia que já dizia sobre um grande profeta. Acontece que passaram aproximadamente 400 anos entre o livro de Malaquias e Mateus. 4 séculos. Aí João surge no cenário da Palestina, com características de um profeta. Lucas, capítulo 1, versículo 7, diz que irá adiante dele o espírito da virtude de Elias, se referindo a João. Isso significa que o ministério de João Batista teria a mesma autoridade que o ministério de Elias. Elias foi muito marcado pela palavra pesada, pela palavra profética, pelo confronto com o pecado. Então João Batista veio nas características, inclusive dizem que Elias vestia como João, pele de cabelo. E João apareceu na Palestina fora daquele contexto de moda da ocasião. Ele não teve o luxo de vestir uma túnica tecida por mão de mulheres. O contato dele com o mundo foi básico, o mínimo. A roupa dele era tecida de pelos de camelos, e nem sequer a alimentação produzida por mão humana ele lançou mão. Tal era a consagração, a dedicação daquele profeta. Alimentava de gafanhotos, existia um gafanhoto maior que ele subiu, e de mel silvestre. Mas aquele homem impactou o mundo da época de uma forma extraordinária. Olha o que o texto diz: então saíram a ter com ele em Jerusalém. Quer dizer, não é um grupinho de 100, 200 pessoas. Saíram a ter com ele toda uma cidade. Ainda mais, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, todas aquelas comunidades que ficavam estabelecidas nas margens do Jordão. Então ele chamou a atenção do mundo da época. E o mais interessante, João não realizou um milagre, mas a palavra de autoridade, a forma de vida dele, eram elementos que atraíam a atenção dos judeus. E João gritava: arrependei-vos, porque está a voz do reino dos céus.
inclusive religiosos, fariseus e saduceus, diziam o batismo de João. Gente, eles negaram o Cristo, mas não negaram João. Não há uma palavra de que eles não acreditavam em João Batista, porque os judeus já tinham costume na história de Israel, já tinham costume de homens vestirem deste jeito, profetizarem desse jeito. Os profetas, eles eram conhecidos, e João não encontrou dificuldade, impactou, não se sabe o período que ele ficou profetizando. Para dizer a verdade, eu não vejo uma profecia de João no sentido de futuro, não vai acabar, etc, etc. Mas ele falava e confrontava o pecado. De tal maneira era a autoridade daquele homem, que essas classes religiosas que detinham o poder do templo, diziam a ele, dizia, raça de víboras. Xingava em público aqueles irmãos que tinham poder religioso. Mesmo que João gritasse, pregasse, era muito respeitado. Vocês conhecem o final da vida dele. Ele chegou a confrontar o rei. Lembra de Herodes? Não tinha visto possuir a irmã do seu irmão. Por causa disso ele foi preso. Profeta, irmãos, que não falava só com os simples, os pequeninos, que não ofereciam perigo. Profetas que também confrontavam os grandes. Aí, o Senhor Deus mandou João assim, para preparar o caminho de Jesus. Ele não era o Cristo, ele não era, nunca foi, mas ele veio preparar o caminho do Senhor. É interessante que quando ele estava batizando, ele disse assim, aqueles que estavam ouvindo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha como ele prepara o caminho do Senhor. Jesus não tinha pelo de cabelo. Jesus não vivia comendo gafanhoto e mel silvestre, né, que pudesse alimentar uma vez ou outra. Era completamente diferente. Mas João apontou para Cristo dizendo, aquele que vem após mim, depois de mim, é maior do que eu. Olha como ele aponta, o qual não sou digno de carregar a sandália. Isso quer dizer o seguinte, se a comunidade tinha João por santo, imagine aquele que vem após ele. Se a comunidade tinha João como profeta, imagine aquele que vem após ele. Vocês podem ter ideia? Aí chegou Jesus, com túnica tecida com mão humana, comendo alimentação muito vivendo dos pecadores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque era necessário Jesus receber essa apresentação. Se ele chegasse sozinho dizendo, eu sou Cristo, ele poderia ser mal interpretado. Você não deve deixar de você mesmo. Mas como Israel acreditava muito nos profetas, Cristo sendo apresentado, apontado como profeta, ele tinha meio caminho andado ou mais. Até porque alguns discípulos de João, depois que João disse que Cristo era maior que ele, começaram a seguir o próprio Cristo. Então João foi esse preparador de caminhos. A gente aprende no mundo, irmãos, uma outra forma de viver. Todo mundo que está colocando em risco a minha posição, eu devo tirar da frente. Todo mundo que coloca em risco os meus predicados, os dons que eu tenho, que quer tirar a minha atenção, eu coloco do lado. Não é assim. Mas João Batista, muito pelo contrário, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista soube subir, mas também soube descer. João Batista soube ser prestigiado pelas pessoas, mas também conviveu
muito bem no mundo da perseguição. Não é à toa que ele foi ungido para aquele fim. Ele preparou o caminho do Senhor. Mas, gente, como isso faz falta? Pessoas que vão preparar o nosso caminho, que vão adiante de nós, como é o caso do rapaz que sofreu a batida do automóvel. De uma certa forma, ele me educou, me ensinou, apesar que a Escritura fala para nós sermos pacíficos, moderados, amorosos, mas às vezes, irmãos, a gente perde o tino, a gente fica aéreo e faz bobagem. Como é necessário. E aí João Batista fez aquele trabalho perfeito. Mas existe uma diferença. João Batista não foi o pastor. Você não vê João Batista visitando as pessoas. Você não vê João Batista perdoando pecados. Você não vê João Batista visitando as comunidades mais carentes, fazendo um sermão prestigiando os pobres. Não que João Batista tivesse alguma falta, mas porque ele não foi chamado para esse fim. Ele foi único e exclusivamente chamado para preparar o caminho do Senhor. Agora chega Jesus, irmãos, que não era só um profeta, acima de tudo, ele era um pastor. Jesus nunca virou e disse assim: eu sou um profeta, apesar de ser. Mas ele disse assim: eu sou o bom pastor. Sabe por quê? O que diferia, o que difere o ministério de Jesus para João Batista é isso. Ele era profeta, mas ele também era pastor. João Batista nunca foi pastor. Por isso, era necessário que ele convivesse no meio da comunidade, mas também era necessário que João Batista viesse confrontando o pecado, preparando, porque, gente, aquilo era uma nova era. É como se um novo pregador surgisse no Brasil e balançasse os alicerces das igrejas evangélicas. Um grande pregador para tirar os evangélicos, às vezes, do marasmo, do pecado, essa coisa de dinheiro berrante que está por aí. Um grande, às vezes, é o sonho. Deus levanta um líder, levanta um profeta para gritar no Brasil, para arrancar a igreja evangélica desse caminho que ela está tomando. E João Batista impactou o mundo da época. Não era sacerdote, ele não era da tribo de Levi, muito possivelmente ele era descendente da tribo de Judá, porque Isabel era parente de Maria. Então ele não tinha nada o que temer e não devia nada a ninguém. E para dizer a verdade, não há notícias de João pregando no templo. Não estou dizendo que ele não foi lá, eu estou dizendo que ele nunca pregou lá. A pregação de João foi no deserto. E quando Cristo veio, ele veio, irmãos, com esse carinho, esse amor, abraçando como uma galinha junto aos seus pintainhos, ajuntando o povo. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Ele falava do pecado, mas ele falava também, irmãos, de amor, fraternidade, compaixão. Não é? Você não vê esse João, porque ele veio confrontar o pecado, só preparar o caminho. Mas Cristo, irmãos, era o grande pastor. Esses dias eu estava lá na cidade do pastor André, Caratinga. Esse pastor André é um amigo meu, eu trouxe ele aqui um dia para pregar. Ele virou para mim e falou assim: pastor Helder, esse pessoal que tem algum tipo de aborte, disso daqui, um dia um crente chegou perto de mim, estou dando uma pausa para explicar isso. Pastor, o que o senhor acha do título de profeta? Pastor André respondeu assim: Jesus Cristo se chamou pastor. Então, eu só quero o que Jesus falou. Sou só um pastor como o meu mestre foi. E pronto. Não quero nenhum título assim disso. Cristo, então ele chega justamente desenvolvendo esse ministério pastoral. Olha que coisa magnífica. Quando ele chega os discípulos, ele manda: vão pelas aldeias, pregam o evangelho, anunciam os enfermos, façam isso para cuidar do povo, levar libertação, orientação, direção.
Eu lembro lá no início do Evangelho de Lucas, a profecia diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, confins do Jordão, o povo que estava em trevas e uma grande luz, e sobre os que moravam na sombra da morte resplandeceu a luz. Então o Senhor veio com esse papel, o papel de ser um pastor e também não deixando de ser profeta. Na verdade, gente, a gente precisa de profetas para nos chocar, nos chamar a atenção, mas eu preciso também de um pastor. O meu coração não vive só de ser chamado a atenção, repreendido. O meu coração precisa de afago, de amor, de carinho como o seu também. Aí o profeta deu lugar ao pastor. Olha que coisa fina. Aquilo que Israel tanto prestigiava e respeitava, os grandes profetas. Cristo veio como pastor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se não me engano, Mateus 11:28. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele age como um pastor, cuidando, ajudando. Gente, como é importante os precursores do bem, que pode apontar o pecado, mas que aponta também a direção, ajuda, estende a mão, fortalece. Eu acho estranho esse pessoal que só fica apontando o pecado dos outros. Eu acho estranho algumas denominações, algumas igrejas que só fica batendo no povo. Não gosto disso. Eu acho, irmãos, que nós temos que ser equilibrados. Precisamos de receber puxão de orelha, mas precisamos também do pastoreio do Senhor, da direção do Senhor. Olha como Deus foi me chamar a atenção e ensinar comportamento, através de uma batida de duas pessoas que nem conheço. Olha a forma de Deus, a graça de Deus chamar a sua atenção e a minha. Não é bom, gente, nós sermos precursores do mal. Sabe o que são precursores do mal? Aqueles que só apontam e prejudicam o caminho do alheio. Fulano presta, ciclano é isso, aquela igreja não vale nada, aquelas mensagens de derrota, macabra, do demônio, eles não têm o que apontar de bem. Prepare o caminho de bem. Você se lembra quando você foi arrumar o primeiro emprego? Lembra que alguém foi na sua frente e te apresentou? Isso não te ajudou? Não. Eu, quando fui arrumar o meu primeiro emprego de carteira assinada, foi no escritório que o irmão meu trabalhava. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, eles não me conheciam, muito menos eu a eles, eu tinha 14 anos, eu cheguei, é o irmão do Eli, já viram para mim, ofereceram a mesa para mim trabalhar, e ficou naquela alegria, porque houve alguém que me apresentou. Eu tive um precursor, facilitou demais. Provavelmente, se eu chegasse lá com o meu currículo, eles poderiam até me admitir, mas seria mais difícil. O precursor vem para preparar, o precursor do bem vem para ajudar, o precursor do bem, ele estabelece uma facilidade entre você e a vida. Quando os pais, por exemplo, exercem um papel fundamental nessa área, os precursores do bem para o filho, preparando o caminho para o filho. Às vezes o cônjuge também oferece, por isso que não é bom, às vezes o marido, a esposa, falando mal do cônjuge, apontando só defeitos. Nós temos que ser precursores do bem. Tanto é que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não mandou pregar a minha opinião, a sua opinião. Ele não mandou pregar o meu juízo e o seu juízo. Ele não mandou pregar a minha mensagem, a sua mensagem. Não.
Ele mandou que pregasse o artigo para definir o singular, o Evangelho, quer dizer, as boas novas de Deus. É diferente. Então, se você está exercendo o papel de profeta na sua casa, na empresa, você também deve exercer o papel de pastor, de cuidar, de orientar, de ser um precursor. Não é bom ficar só falando mal, não é bom só ficar apontando pecado, mas é bom apontar caminho, facilitar, ajudar, contribuir, iluminar e dirigir. Aí João sai de cena. João sai de cena e ficou só no nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo mundo convergisse para ele, o grande pastor. Eu sou o bom pastor, porque ele sabe que nós precisávamos. O profeta sabe o que ele faz? Você vê lá o profeta Natan, Gade, chegava perto de Davi, ó, Deus mandou eu falar isso, soltava a bomba e dava as costas e ia embora. É só ele sozinho. Mas o pastor não. O pastor pode até soltar a bomba, mas ele te abraça e diz: olha, não é por aí. Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Então, irmãos, o precursor profeta abriu porta, pastor Jesus. E é isso que nós vamos fazer. Amém? Graças a Deus. Amém? Você entendeu a mensagem? Precursor profeta. Ser precursores do bem. Introduz a gente no mundo do bem. Explica a verdade, amor, paz. Especialmente fazendo o que o rapaz do carro fez. Louvado seja o nome do Senhor.